início da vida escolar ou a mudança de uma escola é um momento assim cheio de novidades, expectativas e muitas vezes de inseguranças. Para as crianças é um tempo de descobertas, novas rotinas e novos vínculos, né? Já para os pais também é um desafio como acolher, orientar e dar segurança aos pequenos nesse processo de adaptação, hein, Abi? Para ajudar as famílias a atravessarem esse momento com mais tranquilidade, carinho e confiança, o Viva Tarde recebe hoje a psicopedagoga Maria Isabela. Seja bem-vinda! Bem-vinda de volta! De volta! Tudo bem? Adoro estar aqui. Ah, gente boa, a gente quer sempre pertinho, Tá cheirosa viu? ela. Nossa, tá mesmo. Né? Fica à vontade, favor. viu? Ai, adaptação das crianças. Que dozinho, né? Que dozinho. A gente fica com o coração partido, os pais, os pequenininhos naquela ansiedade de não saber como que vai ser, né? E antes da gente começar nosso papo, vamos convidar? Vamos. A Michele, a nossa repórter, foi até uma escola no primeiro dia de aula da criançada para conversar com os papais e para ver como é que tá o clima lá. Será que Deu bom? Deu bom? Vamos Será que teve assistir. alguma criança fazendo show? Será? Oi meninas, que alegria estar aqui com vocês em mais uma tarde. Chegou o mês de fevereiro e nesse mês, né, também em janeiro, mas em fevereiro principalmente, muitas crianças estão voltando ou começando o período escolar. Muitas estão em fase de adaptação, os pequenininhos estão indo para a escola para poderem se desenvolver, aprender cada vez mais. E essa é uma fase muito importante para os professores, para os alunos, mas também para os pais, né, que tem que ganhar essa confiança de deixar os seus pequenos. E quem vai falar um pouquinho com a gente é a Josiane, ela que é coordenadora pedagógica. Josiane, que fase especial, né? Principalmente para os pequenininhos que estão começando aí essa fase escolar, essa adaptação. E muitas escolas hoje em dia têm essa responsabilidade de trazer os pais também para acompanhar esse momento, né? São muitos os desafios, Josi, conta um pouquinho para a gente. Boa tarde. Sim, são bastantes desafios, mas assim, é um momento muito prazeroso, né? A gente está de volta e agora assim poder ter essa integração da família junto com a criança, né? A gente está abrindo os portões da nossa escola, convidamos os pais para estarem aqui hoje, então é um momento de acolhimento e adaptação. Foi tudo pensado, planejado, os horários serão escalonados, eles não entrarão assim, já ficarão 8 horas por dia na creche, é bem pensado, bem planejado. E hoje é um convite para a família, eles estão tendo o privilégio de estarem aqui com seus filhos. Então eles estão vendo como que é a rotina da creche, eles estão vendo como que o professor trabalha, como que é a experiência. Essa integração é muito importante, que eu falo. O primeiro impacto é o que fica, né? A memória que fica para a criança. Então o pai poder estar aqui hoje presente é muito relevante, é muito forte. A gente acredita muito nessa parceria. Hoje é o primeiro dia dessa adaptação, a gente já viu que teve criança que chegou dançando, mas muitas ainda, né, têm esse medo, né, de ficarem aqui sozinhas. Vocês também são muito importantes, né, para acalmar essa criança, para mostrar que a escola é um ambiente seguro, que ela vai se sentir segura também. Sim, por isso a importância da gente ter esse horário reduzido, né? A gente começa com 2 horas, depois a gente amplia um pouquinho mais, para eles poderem ter essa segurança, porque eles deixam, se você deixar a criança no primeiro dia, eles vão perguntar, cadê meu pai, cadê minha mãe? Não, a gente não quer que aconteça isso, quer que seja de uma forma acolhedora, de uma forma segura, então eles têm esse momento de adaptação para isso mesmo. O acolhimento e a adaptação são momentos diferentes. O acolhimento tem um ano inteiro, a gente acolhe essas crianças que estão aqui todos os dias. A adaptação é um período, né? Assim como todo ser humano, eles precisam desse momento de adaptação. Então a gente tem esse horário reduzido para pensar, para não ter um impacto emocional estressante, né? Para essa criança, para esse bebê que está chegando. Olha só, gente, que bacana. E aqui também temos a Thaís, ela que é a mamãe e já passou 2 vezes por esse processo, né, Thaís? Passou há quantos anos atrás? 4 anos e meio, né? Meu filho está com 5 agora, o João Pedro, ele foi para a fase 2, que é a última fase que ele vai ficar aqui, né? E ele já estava é outra fase. Eu tô com uma bebezinha de 1 ano e 7, que veio para cá o ano passado já no berçário 1, né? Como eu já tinha experiência desde o meu menino, que entrou com 8 meses, ela também veio com 8 meses. Thaís, esse momento de adaptação, como que foi para você?
Faz a diferença mesmo, né? Estar aqui nesses primeiros dias com a criança, dando essa segurança, mas o coração fica apertadinho também, né? Ele fica apertado, eu acho, mais por conta da gente ser muito apegado aos filhos, né? Mas eu fico e deixo muito tranquilo porque já conheço e sei dos cuidados que eles têm. O que eu acho muito importante, que eu acho que essa dinâmica veio esse ano e ela foi muito boa. Nos outros anos, a gente não participou da rotina da criança estando dentro da escola por um período. A gente sempre pôde entrar na escola, deixar nossos filhos saber onde eles estavam, conhecer o ambiente. Mas esse é o primeiro ano que a gente está podendo participar da rotina, estar aqui dentro da refeição, poder ver como é que é as atividades. Então, acho que isso muda, porque eles passam um grande período com a gente de férias, né? 40 e poucos dias foram. Então, assim, eles já cresceram, já querem ficar mais com a mãe. E quando vem, fala, ai, não quero ficar, chora. É comum. Mas é mais pelo apego do que porque eles não querem ficar. Porque passa 10 minutos, 15 minutos, quando a gente vem no final do dia para buscar, elas falam assim, você foi embora, parou de chorar. Então, eu acho que essa integração da escola e família é o que faz dar certo. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente falando sobre toda essa fase. Parabéns para você, mamãe, né, que já está ingressando aí os filhos. E para vocês também, né, que são os grandes responsáveis aí pela educação das crianças, né. Como ela disse, os pais são responsáveis, mas vocês por integrarem essas pessoas na sociedade, né, dando a elas esse desenvolvimento. Obrigada, gente, por estar aqui. Devolvo para vocês aí no estúdio e, ó, uma fofura, gente. Vocês puderam acompanhar as imagens, né? Demais, uma fofura. E esses são os nossos futuros, nossas crianças, o futuro da nossa sociedade. Beijo para vocês. Beijo, sua maravilhosa. Beijo, Mi. Quanta coisa legal, né, que a gente viu ali. É muito interessante isso. E quando a gente fala em adaptação de criança, a gente também está falando de adaptação dos papais? Com certeza. Principalmente a adaptação dos pais, né? Porque é o novo. Eu tenho uma escola de educação infantil também e eu falo muito isso. O pai e a mãe precisam estar muito seguros, né? Eles precisam estar seguros para passar essa segurança para as crianças. E para eles é algo muito novo, principalmente com os pequenos. Tá ali, dentro de casa, os cuidados deles. E aí, simplesmente, eu vou confiar aquilo que eu tenho de mais precioso nas mãos de outra pessoa. Então, isso é muito delicado. A escola, ela precisa ter esse amparo, esse cuidado, esse olhar para a família, entendendo que para eles também é uma dinâmica nova. Mas essa família também precisa passar segurança para a criança, para que ela se sinta bem. A criança, ela percebe tudo, muito mais do que nós adultos. Sim. Então, quando ela percebe a insegurança por parte de um familiar, ela também fica um pouco arredia. Ai, será? Como é que é isso? Né? Então, pode gerar um pouco mais de insegurança nela. E como que a gente sabe que o filho está preparado? Porque tem pais que... Sim, é claro que tem pais que precisam colocar a criança na escola por questão do trabalho, às vezes não tem uma rede de apoio, mas se os pais podem, existe um sinal de que fala, esse ano é o ano de eu colocar ele na escola e vou enfrentar essa angustiazinha, mas vai dar certo. A partir dos 2 anos, é interessante que a criança tenha o contato com outras crianças. Hoje em dia, a gente sabe que muitas crianças são filhas únicas. Então, elas não têm essa troca, né? E essa troca social, ela é primordial para o desenvolvimento infantil. Então, a partir dos 2 anos, é importante que a família já tenha essa percepção. Poxa, será que já não é o momento dele frequentar uma escola de forma regular? Como você disse, existem pais que, a partir dos 6 meses, precisam colocar na escola. E sim, é muito vantajoso para o desenvolvimento da criança. Mas a partir dos 2 anos, eu diria que é essencial que essa criança já tenha esse contato com os demais ali, amiguinhos da idade dele. E como fazer, né? Por exemplo, a mãe provavelmente vai ficar falando, tá ficando grande, vai para a escola, vai ter esse ensaio, né? Mas como é que faz no grande dia? O que a gente pode, como preparar essa criança? Isso, para mim, é um ponto-chave, a preparação, né? O ser humano, ele precisa de previsibilidade, a gente precisa ir organizando o terreno para poder construir algo. Então, ir para a escola não pode ser uma atividade
além de qualquer preparação. A gente precisa preparar essa criança. Então, é legal que essa criança visite o ambiente escolar com antecedência. Se a família tiver a possibilidade, que passe ali com a criança em frente à escola, mostre, olha, é aqui que você vai estudar, olha que legal. E principalmente palavras positivas. O que acontece? Tem muitas famílias que falam, ai, você cresceu, vai ter que ir para a escola, vai ficar longe da mamãe, vai ficar longe do papai. E aí a gente já traz para a criança um pesar em algo que vai ser muito importante para a vida dela. Então a gente precisa construir com muito carinho. Olha, você vai ter a oportunidade de fazer amigos, vai ser super legal. Então criar esse vínculo com algo afetivo e feliz para a criança. Sim. E a questão da adaptação também dos pequenos. A gente viu ali na reportagem da Mi que os pais nessa escola têm a oportunidade de ficar com eles ali, né? É algo gradativo, que você pensa nós, como adultos, quando a gente vai num trabalho novo, a gente não precisa de uma adaptação, né? Aos poucos a gente vai conhecendo os nossos colegas de trabalho, aonde a mesa que a gente vai sentar, tudo é uma questão de hábito. Qual que é a importância desse comecinho, deles entenderem que agora é ali que eles vão estudar e os pais estarem presentes? Traz uma segurança muito maior para a criança, né? Porque a gente está tirando a criança de algo que é habitual, que é seguro para ela. É um ambiente seguro que é a casa dela. E ela vai adentrar um ambiente novo, com pessoas novas, onde ela ainda não tem uma referência concreta. Então, ter ali a participação da família para ser algo cuidadoso faz toda a diferença para ela se sentir mais segura. A participação da família é essencial, mas também é muito importante que essa família saiba a hora de dar o espaço para o professor, porque o professor precisa criar esse vínculo também com a criança. Senão às vezes a mamãe e o papai querem ir mais na escola do que a criança. Aí também não dá. E acontece, porque tem esse receio mesmo. A gente tem uma perguntinha para você. Coloca pra gente. Da Bárbara, de São José dos Campos. Oi meninas, boa tarde. Doutora, minha filha entrou com 1 ano e 5 meses na creche e não tive dificuldade com ela. Quando foi para a primeira série, foi aquela choradeira na porta da escola. Não sabia o que fazer quando isso acontecia. Ai, deve doer o coração. Como proceder em séries diferentes? Beijos, é legal, porque cresceu, né? Foi o meu caso que eu falei, que eu fui pequenininha, né? Porque às vezes não estava muito claro os sentimentos. Depois da primeira série, nossa, eu lembro que para mim era uma dor, assim, como se estivesse me tirando da minha mãe para sempre. Babãe! Mas isso também vem muito da forma como eu preparo essa criança, né? Muitas vezes a gente fala, principalmente esses marcos, assim, primeira série, 6º ano, a gente já trabalha na criança. Ai, porque aí tudo vai ser diferente, aí a mamãe não vai entrar, aí vai ser mais difícil. E aí a criança já vai criando aquelas ideias, exatamente, aquelas ideias, e aí quando ela chega, ela se depara com aquilo e muitas vezes passa, né? Cada criança é uma, isso é algo que a gente precisa entender. Então pode acontecer eventualmente em qualquer que seja a faixa etária, em qualquer que seja o ano escolar. Porque pode ser uma questão emocional, pode ser uma mudança na rotina da família e a criança ela não verbaliza o sentimento. Então o que ela faz? Ela chora, ela demonstra que ela não quer fazer. Mas é importante a gente entender esse contexto da criança e entender se eu, como pai e mãe, estou ali reforçando aquele comportamento ou se eu estou incentivando o meu filho a seguir um caminho que é natural para todo mundo. Boa. Temos mais perguntas para você. Vamos lá. A Patrícia, boa tarde, minha filha tem 2 anos e 7 meses. Tentei colocar ela na creche, ela não se adaptou. Fiz o teste em 1 semana, mesmo assim ela voltava bem abatida, triste e mexeu muito com ela. O que posso fazer? Ainda devo continuar tentando? Tem a necessidade dela ir com essa idade? Obrigada. Então, a necessidade vai muito da realidade da família. É importante, sim, que uma criança de 2 anos já tenha essa convivência com os outros, né? Então, é importante que ela incentive. Em 1 semana é um prazo ainda muito curto. O que a gente precisa entender? O ambiente de casa é um ambiente muito seguro para a criança. Ela faz o que ela quer, a hora que ela quer. Se ela quer deitar, ela deita. Se ela quer brincar, ela brinca. Se ela quer comer, ela come. Então, é tudo no controle dela. E aí ela adentra um novo espaço onde existem regras, onde a referência é diferente. E aí tudo isso gera nela essa insegurança. Então é importante sim que se insista aí por um período um pouquinho maior. Pelo menos 1 mês, assim, para
para a criança poder se adaptar realmente a essa rotina. Tentar uma outra escola também seria uma opção? É uma possibilidade, mas não necessariamente vai surtir o efeito, né? Porque aí a gente vê até que ponto que eu vou dar essa permissão de decisão para essa criança. Então é importante a gente ter esse jogo de cintura. De fato, pode ser que a escola não tenha se adaptado, a criança não tenha se adaptado àquele ambiente escolar. Então, a gente pode tentar um ambiente novo. Mas se isso for recorrente, na nova escola também acontecer, então a gente percebe que o problema não está na escola, está realmente ali naquele comportamento que a criança não quer aquilo, né? E é importante também a família perceber como essa criança é. Porque se é uma criança que está em casa, eu peço para guardar o brinquedo, e aí essa criança, de forma passiva, ai, tá bom, vou lá e guardo. Agora, se ela é uma criança que, quando eu peço para ela fazer alguma coisa e ela se opõe, chora, grita, faz uma birra, então é algo que eu preciso levar em consideração. Será que ele realmente não está gostando disso ou ele não está gostando de ser contrariado? Né? Então é importante a gente ponderar nesse sentido. Porque tem as personalidades, né? Com certeza. E uma coisa que você falou que eu achei interessante, a mamãe falou ali, não tá comendo. A gente pensa que é bobeira, né? Mas desde cedo você também mostrar os alimentos para a criança, porque na escola, na crechinha, vai ter aquele prato de repente diferente de coisas que ela não come. Como que também os pais podem lidar com isso, né, em relação à própria alimentação? Porque às vezes tem criança que tem alergias, por exemplo. Isso tudo tem que ser informado para a escola, para que também não seja aquela coisa, você não pode isso, porque daí também assusta. E às vezes a criança não vai comer por medo, né? Tem isso. A escola ela tem que ser avisada qualquer restrição da criança, né? Uma restrição que seja algo voltado para a saúde. Agora, em outras demandas que sejam opcionais, a criança não gosta daquilo. É importante que a escola ofereça. Porque muitas vezes a criança vendo o outro, ela tem a vontade de provar, a vontade de comer, né? Mas é algo que é importante a escola estar atenta e a família estar muito participativa, né? Porque não é só deixar a criança na escola e deixei pronto, confio e vou embora. Não, também entender como é que tá sendo. Não tá comendo, por que será? O que tá sendo oferecido? Isso ela não tem o costume em casa. Então, a família também pode oferecer em casa para ser mais tranquilo isso para a criança. Você comentou da importância da criança ir para a escola lá a partir dos 2 anos, né? E que a gente vive uma realidade de muitos filhos únicos. E quando essa criança vai para a escola, ela aprende que o mundo não gira no entorno dela, que ela vai ter que conviver com outros coleguinhas e que vai ter que esperar a hora porque tem outro na sua frente. Tudo isso, às vezes, pode gerar também essa coisa de tipo, não, na minha casa eu sou o reizinho, minha mãe faz tudo por mim. E ela ficar chateada e os pais precisarem trabalhar essa questão de limites também em casa para preparar para a escola? Com certeza. Tudo que a criança, tudo é muito novo. O mundo é novo, ela está descobrindo o mundo. Então, a gente precisa utilizar de práticas diárias para ensinar as crianças. Então, isso é muito comum. Até os 2, 3 anos, a criança vive uma fase que a gente chama de egocêntrica. O mundo é para ela. Então, ela vê o mundo ali. É o meu pai, é a minha mãe, é o meu quarto, é o meu brinquedo. E aí, quando eu levo essa criança para um ambiente onde ela percebe que ela não é a única, gera nela um incômodo. Nossa, mas espera aí, aqui eu não sou a única, aqui não é do jeito que eu quero, aqui não é a hora que eu quero. Então é muito importante que a família vá até preparando ela para esse ambiente, né? Para que ela não chegue na escola e seja impactada de forma negativa. É um aprendizado para todo mundo, né? Para a família toda. Lembrando que a gente sabe, nós vivemos em sociedade, né? E não é uma tarefa fácil, é desafiadora. Mas a gente tem que entender os valores básicos da nossa vida, né? Que é o respeito, que é o carinho, que é a educação. E isso é um trabalho da família, né? Em conjunto com a escola. Então, eu acho que deve ser uma fase incrível para os papais. É um processo bonito também, é um né? Você vê bonito. O seu pequenininho ali crescendo e criando independência do jeitinho dele. Então, é muito importante tanto os pais viverem quanto as crianças, né? É algo novo e o novo faz isso mesmo. É isso aí. Incomoda. Seja sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada, fico muito feliz pela oportunidade. Me convidem sempre que eu volto. A gente convida. Muito obrigada pela sua participação. E se você tiver alguma dúvida, tá vivendo essa angústia aí com as crianças, pode mandar mensagem que a nossa especialista responde. Sim. Obrigada.